Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar aqui nessa segunda aula sobre a visualização de dados, tá? O que é uma coisa muito comum assim no mundo real é que por vezes você recebe um e-mail, tem um CSV, esse CSV é muito grande, muitas colunas, tudo muito bonito, uma fartura ali de informações e a pergunta do milhão é por onde começar, né? O que que eu vou exibir, como eu vou exibir, para que que serve? Então, a pior sensação que pode acontecer é você tem números incríveis, mas ninguém entendeu nada do que você quis mostrar, né? E hoje eu vou ensinar vocês como transformar esse CSV, essa informação, em gráficos profissionais usando Python, Matplotlib, Pandas, tá bom? E se você curte esse tipo de conteúdo prático, esse tipo de didática assim mais direto ao ponto, né? Se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, curte aí para ajudar o canal. Tá? E a frase aqui desse conteúdo aqui para mim é que dados assim sem visualização é só número jogado ao vento, tá? Porque entenda que nem todo mundo consegue acompanhar o seu padrão mental, né? A sua velocidade de raciocínio. E por vezes você precisa dessas demonstrações mais formais, né? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui já a tela para que a gente consiga avançar. Beleza? E só um ponto de atenção, pessoal. A gente está dando seguimento ao que a gente trabalhou na primeira aula, tá bom? É, Beleza. Então vamos passar um pouquinho aqui, já vamos dar o play, né? Vamos instanciar aqui as bibliotecas que a gente vai usar, que nesse momento vai ser Matplotlib, Pandas e Pathlib, tá bom? Vamos aqui trazer um outro conceito aqui que eu queria falar com vocês nesse primeiro momento, que seria toda a parte de apontamento, né? Acho que essa seria a melhor expressão, né? Que é a parte de apontamento. O que que seria apontamento? Na hora que você vai compartilhar um Power BI, na hora que você vai subir esse número em produção, na hora que você vai entregar o seu modelo, não é ideal que você use apontamentos, né? O que que seria o apontamento? Seria isso aqui, né? O caminho da máquina. C, dois pontos, user, nome, papapá. Isso aqui não é o ideal, tá bom? O ideal seria que isso conseguisse rodar em qualquer tipo de ambiente. Mais à frente, eu vou falar com vocês de coisas complementares a esse tema, tá? Mas nesse primeiro momento, eu quero me limitar aqui a esse escopo aqui mais didático, né? Eu quero falar com vocês simplesmente de localização. Então, eu quero que o caminho A seja parecido com o caminho B, porque a gente vai ter uma estrutura igual. Mas, por exemplo, a gente pode ter variações em variáveis de ambiente, coisas do tipo, que podem conflitar também, mas isso é assunto para um outro vídeo, tá bom? Então aqui a gente vai usar o path, né, que vem do pathlib aqui em cima, tá bom? Então a gente vai usar o path aqui para poder fazer essa localização. E por que que eu trouxe aqui dois modelos para vocês? Dessa vez eu não estou trazendo duas soluções, tá? Eu estou trazendo uma solução que funciona parcialmente e uma outra que funciona de verdade, tá? Então uma vai complementar a outra. Então nesse primeiro momento eu estou trazendo a raiz do diretório. Por exemplo, verificando o caminho. Python, Notebook. Opa, eu tenho aqui o 02 visualização de dados, Notebook. O que eu percebo aqui é que ele me trouxe a raiz de onde esse arquivo está. Mas não é exatamente o que eu quero. Eu quero a raiz do projeto, né? O diretório original, né? Então, o que que eu faço aqui? Eu costumo colocar aqui um ponto parent, tá? É ele que vai levar a gente para a raiz do projeto, tá bom? Então, beleza. Sendo assim, uma vez que a gente já tem a nossa raiz do projeto aqui, o que que a gente vai fazer? A gente também vai usar o pathlib aqui, tá? O basedir que a gente acabou de construir aqui, a gente vai construir o caminho para acessar novas pastas, tá bom? Então aqui a gente está usando basedir, que eu sei que é a raiz do meu projeto, com barra, e aqui eu passo data, que seria a minha pasta de data aqui em cima, né? É exatamente essa construção que a gente está fazendo aqui embaixo, tá bom? E report seria o nome do CSV que está lá dentro, que também, só lembrando a vocês, é o mesmo CSV que a gente tratou na primeira aula. Então, foi aquele CSV que a gente extraiu do Google Sheets, tratou a tipagem das colunas, decidiu ali se ia salvar ele como CSV
ou XLSX, tá bom? Então, é esse mesmo CSV. Perfeito, adiante. Aqui a gente vai, de fato, começar a ler o arquivo, tá bom? E aí, só lembrando a vocês, né, que aqui o head ele é muito variável. Eu estou trazendo aqui para vocês só as duas primeiras linhas, mas a gente podia trazer 20, 100, enfim, indiferente, tá bom? Vamos entrar aqui agora de fato no tema do vídeo, que seria a visualização desses dados, tá? Eu vou começar com vocês aqui com o gráfico de linhas. E por que que para mim assim, o gráfico de linhas é o principal, assim, né? É o primário, né? Eu queria começar por ele, por quê? Porque eu acho que é onde há mais confusão, né? Eu acho que é preciso entender que o gráfico de linhas é perfeito para responder uma pergunta clássica, assim, como isso evolui ao longo do tempo. Ponto, tá? Então, se você quiser fazer uma análise temporal, uma análise semestral, enfim, tudo que englobe temporalidade, né, linha do tempo, ele é perfeito, tá bom? Então aqui, nesse primeiro comando aqui, né, plt.figure, o que que a gente está fazendo? A gente está limitando o tamanho do gráfico, tá? Então eu quero ele 15 por 3, tá bom? Dataplot, a gente está passando a data aqui nesse primeiro momento, eixo X, tá bom? E a gente está passando aqui no segundo momento o preço, eixo Y, tá bom? Marker seria essa boluna, essas bolinhas aqui, né? Esses marcadores, né? Marcadores, tá bom? E line seria o tamanho da linha, a grossura da linha, né? Tá bom? Alfa é detalhe, tá bom? Colocando, não colocando, é só enfeite, tá bom? E adiante. Então, plt.title seria o título, tá bom? Xlabel, né? O que que ele seria? Seria o título do X, né? Ou seja, data. Ylabel seria basicamente o título do Y, tá? Grade seria aqui a linha de grade, né? E alfa aqui, novamente, seria a grossura da linha de grade, tá bom? A densidade da linha de grade. Então, e o que eu costumo trazer, pessoal, sempre aqui nas partes mais baixas de cada gráfico? Eu costumo trazer para vocês aqui, e não só para vocês, tá? Isso aqui é um exercício que eu costumo fazer quando eu vou montar uma apresentação, quando eu vou produzir um diagnóstico, quando eu vou começar um modelo. Eu tento sempre explicar o que que eu estou fazendo. Por que disso? Porque o que é claro para você não é claro para o outro. Então, é sempre ideal que você faça esse tipo de exercício para que você tenha domínio pleno do que você está explicando, né? Do que você está apresentando, tá bom? Então, esse aqui é um modelinho que eu costumo usar bastante, tá bom? Esse gráfico de linha representa uma evolução de preço ao longo do tempo, com ajustes visuais para melhorar a leitura. Eixo X representa a data, né? Eixo X. Eixo Y representa valores, eixo Y. Marcadores destacam a série temporal, grade sutil, layout ajustado para garantir clareza, tá bom? Permite acompanhar a variação de preço ao longo e identificar tendências ou mudanças de comportamento. Eu quero ver uma sazonalidade, alguma coisa do tipo. Então, gráfico de linhas é ideal para isso, tá bom? Adiante aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico de barras, tá? E o que que eu acho assim que as pessoas precisam ter em mente quando vão usar o gráfico de barra, né? É que quando a gente quer comparar categorias, gráfico de linha não funciona tão bem. E aqui entra o gráfico de barras. Eu quero comparar uma cidade, eu quero comparar vendedores, eu quero comparar alguma coisa do tipo, né? Categóricos, né? Então, nesse sentido, a gente usaria o gráfico de barra. E aqui a definição que eu trouxe para vocês seria uma ótima opção para mostrar como algumas quantidades variam em um conjunto discreto de itens, tá bom? E aqui, DFAs, o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui um group by dentro do DF, tá? Dentro desse data frame. E o que que a gente está agrupando de fato? A gente está agrupando a cidade pelo total. E esse total aqui é um somatório.
Então eu quero saber a quantidade de vendas dentro desse, ou melhor, o somatório de vendas dentro dessa cidade. Tá bom? A gente vai exibir isso aqui num gráfico. PLT Figure é a mesma coisa que a gente tratou no gráfico de linhas. Aqui, na primeira instância, a gente está trazendo a cidade que a gente vai exibir. Na segunda instância, a gente traz a totalidade de vendas naquela cidade. Tá bom? PLT Title, X Label e Y Label é a mesma coisa. Tá bom? Xtix, o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? É uma questão mais de estética, eu diria. Então, por exemplo, o rotation dele está em 0, mas poderia ser 15. E se você reparar, o rótulo aqui, né, do eixo, ele fez uma rotação. Então, por exemplo, acho que 45 seria aqui um grau ideal. Vocês conseguem ver que ele rotacionou, né? Tá bom? Enfim, é só um detalhe aqui que também para mostrar a vocês a versatilidade do que a gente consegue fazer. Aqui seria uma visão mais moderna, né, digamos assim. Enfim, mas já deu para vocês pegarem esse conceito, né, do que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o histograma, tá? E agora eu acho que o que a gente precisa ter em mente aqui é que agora nós vamos responder outra pergunta, né? A gente falou em variáveis categóricas, né? Então, cidade, vendedor e coisa do tipo. E agora a gente precisa tratar de variáveis numéricas. E a pergunta seria como esses valores estão distribuídos, tá? E o histograma ele é ideal para responder esse tipo de coisa. Quando os dados têm valores muito diferentes entre si, né? Eu acho que Perdão, eu acho que o histograma responde exatamente esse tipo de resposta, né? Como esses valores estão distribuídos, tá bom? Então aqui eu peguei todo mundo que for maior do que zero, né? Tipo, não interessa muito se o cara tem venda zero, não é isso que a gente quer mostrar nesse primeiro momento, tá? Então novamente aqui a gente vai fazer um group by do H, que seria o frame, né, filtrado, e a gente vai filtrar aqui. A gente vai agrupar aqui a data e o total. Ou seja, eu quero saber o total de vendas do dia. Tá bom? Beleza? PLT.figure, PLTist. Você pode ver que apesar de a gente ter agrupado aqui por data, o que a gente vai usar aqui é a totalidade, porque eu quero ver a frequência que aquela totalidade se repete. Tá bom? Então, vamos em escalas. Por exemplo, eu tive 3 vendas aproximadas aqui no intervalo entre 1.000 e 2.000. Eu tive uma venda em 2.000, né? Eu tive uma venda em 6.000, entendeu? Então, o que a gente está tentando apresentar aqui é como esses valores estão distribuídos, tá bom? Um pouquinho baixo, tá? Só falar aqui para vocês rapidinho dessa questão do log. O que eu trouxe aqui para vocês é que nesse caso aqui ele não se aplica tanto, mas para que vocês entendam que também existem mais opções. Então, quando a gente tem valores muito diferentes entre si, né, você converter aquilo ali para uma escala logarítmica pode ajudar muito no seu tratativa de dados e coisa do tipo, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre dispersão, tá? Eu acho que a dispersão aqui é a dispersão é ideal assim para explicar as relações, né, entre pares e conjuntos, entre pares de conjuntos de dados, entre elas correlação, padrões, outlier, tendências lineares ou não lineares, tá? E como é que a gente lê aquilo ali, tá, pessoal? Eu acho que o melhor jeito de exemplificar isso é vindo da direita para a esquerda. Por exemplo, eu tenho eu tenho uma bolinha aqui que está fazendo aqui, ó, uma marcação, né, para a esquerda no 1 e para baixo no 4. Então a leitura seria: eu tive uma venda de 4.000, assim como eu tive duas vendas de 3.500. Entendeu? Esses exemplos aqui ficam mais fáceis porque marcaram em cima de um número cheio, né? Tá bom? Então, é basicamente para isso que serve, tá? Aqui eu trouxe uma visão mais moderna e também para explicar a vocês, né? Então, por exemplo, eu tive duas vendas de 3.500, ou seja, 3.500 vezes 2, 7.
né? Então, aqui traria um pouco disso, né? Eu tenho a totalidade de vendas e o preço. Ah, então eu tive... Aqui, ó. Eu tive uma totalidade de 7.500 no preço de 3... Uma totalidade de 7 no preço de 3. Ou seja, é a relação que nós tínhamos visto acima, né? Ou seja, foram dois produtos de 3.500, o que totalizou 7.000, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma introduçãozinha, né, de como a gente consegue ser versátil nesses temas, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou trazendo para vocês também um exemplo, né, de uma uma regressão linear, tá bom? A gente está usando o NumPy para isso nesse primeiro momento. Não o melhor modelo, mas eu queria apresentar a vocês uma instrução mais simples assim para que a gente consiga avançar lá na frente, tá? E aqui, quando você coloca, por exemplo, uma linha de tendência, você transforma um gráfico em hipótese, entendeu? Então, é basicamente isso. E vamos ler aqui embaixo para vocês entenderem melhor. Este gráfico combina um gráfico de dispersão com uma reta de regressão linear, permitindo analisar a relação entre preço e quantidade. NP Polyfit calcula o coeficiente da regressão linear y igual a x mais b. Ou seja, a gente está falando de uma função de primeiro grau, tá? Ypred, ou seja, gera valores estimados da linha de tendência. Tá? Então, enfim, pessoal, eu queria passar com vocês isso aqui como um modelo para que vocês entendam toda essa versatilidade do que a gente consegue fazer, mesmo em níveis mais baixos. A gente não está falando aqui de usar um scikit-learn, de usar nada do tipo. A gente está usando funções mais triviais, né? Mesmo assim, são muito versáteis, tá? Então, percebe como poucos comandos a gente consegue tirar de um CSV para uma análise visual mais completa? Isso aqui é o dia a dia de quem trabalha com dados, tá? Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo prático aqui para vocês, tá bom? Se você trabalha ou quer trabalhar com dados, me acompanha também no LinkedIn. Lá eu posto dica de projetos e trabalhos no dia a dia, tá bom? No próximo vídeo a gente continua, tá bom? Então, valeu e até o próximo.